Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da continuidade ao livro Leila, a filha de Charles, mais uma encarnação de Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu peço desculpas pela minha voz, porque como 90% dos cariocas, a gente está às voltas com uma influenza muito forte. Então, parece que eu estou dando passividade a uma foca. Agora estou bem melhor, mas a minha voz, quanta diferença. Então, já peço desculpas pela voz. Se eu não fizer todo o tempo, né, que a gente costuma fazer, são 50 minutos. Se a gente não fizer os 50 minutos regulamentares, os 40. Para variar, estou eu brigando no enquadramento. Né? Hoje está complicado. Nem para lá, nem para cá. Vai para cá, meu filho. Ficou muito bom, não. Mas tudo bem, vamos lá. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela sua infinita misericórdia para conosco, que nos ajuda a superar os problemas da vida. Gratidão pela nossa imortalidade, pelo nosso livre-arbítrio. Gratidão pelas potências da alma. Gratidão por tudo que nós recebemos. Que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, sob as bênçãos de Jesus e de Maria, com a ajuda dos benfeitores espirituais, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Hoje o enquadramento está complicado, não sei por quê, já que o tripé está no mesmo lugar de sempre. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Com licença, mas a voz já vai pifar. Então, nós paramos num trecho do livro em que Constância, mãe de Leila, né? Ela toda preocupada, cheia de remorsos, porque não foi mais ginástica com a filha e tal, ele não teria dado no que deu, né? E aí, o espírito Luiz de Guzmán, de olho no grupo todo, mas deixa estar que Rosária Maria do Espírito Santo foi uma empregada assim, fidedigna de Constância, já desencarnada, mais ignorante ainda das leis de Deus, estava entre os homens e se aproximou de Constância, porque ela era muito apegada à Condessa, né? E achava que podia, sim, viver no palácio onde Constância estava, porque ela estava junto com a patroa dela. Qual é o problema? Né?
E quando ela percebeu que a Constância estava sofrendo pela filha, aí mesmo que ela grudou na Constância. O grupo de espíritos a viu assim, Constância em seus aposentos, chorosa e triste, por causa dos problemas familiares, cercada de luxo e fartura, mas por dentro cheia de miséria moral. Eu estava vendo hoje no Reels, eu até compartilhei com alguns amigos sobre as últimas frases de Steve Jobs. Gente, ele desencarnou tendo ainda 7 bilhões de dólares no banco. Não serviu de nada, porque ele desencarnou de câncer no pâncreas, que é um câncer muito agressivo. Para que serviu o dinheiro dele todo? Não ajudou ele em nada nesse momento. Então, as últimas frases dele foram reflexionando sobre... Mas em relação até essa frase aqui, né? Muito luxo, muita fortuna por fora, mas... E aí, o que aconteceu? Tudo isso que ele juntou ficou. Não levou nada e não o salvou do câncer. Né? O grupo de espíritos entrou para ver como poderia ajudá-las, ambas, encarnada e desencarnada, né? E a Luiz de Guzmán começou a conversar com a Maria do Rosário. E como junto, né, com Leila havia o filho da Rosária, e quando ela foi Nina, os dois foram expulsos do castelo, foi o único momento raiva mesmo que Dom Carlos teve. Inclusive foi nessa encarnação que ele foi chamado de Charles pela primeira vez, que foi Leila que deu esse apelido a ele. Ficava mais chique em francês do que, né? Carlos. Charles, ficava mais chique. Né? Então, um estava perturbando Leila e a mãe, grudada na Constância, e Luísa de Guzmán queria pegar todo mundo de uma vez só. Vamos levar todos os dois para o plano espiritual. Mas como? Né? E aí, o raciocínio dela, da Maria do Rosário, ela raciocinava como se estivesse encarnada ainda. E aí, Arnaud de Lumière começa a conversar com ela, falando que tinha passado muito tempo, Nina renasceu, nunca reconhecia a Leila, filha amada da senhora Condessa, por quem ela chora, e junto a ela está vosso filho, Miguel, que em nome da justiça atormenta. Queria que viesseis comigo para conversar com ele, pois que sei que vos atenderá. Mas ela não aceitou. Ah, tá, aquela Nina ainda é objeto das atenções de Dom Carlos, e por isso minha Constância chora. Miguel é amigo e o que ele faz está bem feito. Não sairei daqui, minha senhora Constância necessita dos meus cuidados. E elas estavam já quase em simbiose. Tentei mais uma vez, apelando para seus sentimentos maternos. Mas Miguel é vosso filho, que é vosso filho, neste momento, precisa muito de vosso auxílio. Posso ir vê-lo sem insistir, pois sinto saudades, mas breve voltarei para cá, porque a Condessa muito precisa do meu auxílio. Neste momento, Luiz de Guzmán achou uma abertura psíquica no espírito ignorante que concordava em me seguir. Enquanto orava fervorosamente, consegui que Rosária adormecesse, pois sua ligação com Constância não era obsessiva. Obsessiva, sim, se tornou uma obsessão, mas não com um intuito obsessivo mesmo por trás. Ela achava que estava fazendo bem. Né? Não foi por vingança, por ódio, por raiva, por nada disso. A língua não era obsessiva, e sim movida pela vontade de ajudar.
A lembrança do filho Miguel foi suficiente para fazer com que ela quisesse vê-lo. O grupo que estava comigo levou Rosária dali sem muito esforço. Esperávamos a oportunidade de oração no castelo de Guzmã para cuidarmos dela e, no mesmo ensejo, tentaríamos convencer Miguel a se afastar de Lila. Nós paramos aqui na vez passada. Continuamos, então, a partir daqui hoje. No dia seguinte, após a noite em que recebera a presença da benfeitora Luíse, Dom Carlos despertou com o coração enaltecido, repleto de emoções e lembranças dos conselhos e consolos a que se tinha submetido durante a noite. Acordara com a intuição de escrever a Constância pedindo que ela viesse a Portugal, pois Leila necessitava de amparo, ele não poderia deixá-la sozinha por aqueles meses de luto. De fato, assim que se alimentou, correu ao gabinete, buscou a pena e o papel de carta para efetivar as ideias sugeridas pela mentora. Pedi a ele, em sua carta, que Constância viesse, mesmo que isso constituísse para ela algum esforço, porque ele não poderia se ausentar de Lisboa no momento em que a situação de Leila era difícil. Vamos lembrar que Leila está em depressão profunda. Se deixou ficar no abismo da culpa. Então, no momento em que a situação de Leila era difícil, achando-se ainda muito abalada. Depois, deu detalhes clínicos do estado da filha, justificando sua postura. Por fim, orou em agradecimento ao que percebia ter sido uma sugestão dos seus amigos diletos, os amigos espirituais. O dia transcorreu entre os afazeres no hospital e no orfanato, onde atendia às crianças necessitadas, algumas manhãs por semana. Entre as meninas, uma realmente lhe lembrava a neta querida, e ele, enternecido, cuidava de todas as crianças, em nome daquele espírito que tivera breves anos junto à sua família. Depois que voltou para casa, recolheu-se ao gabinete de trabalho no final da tarde em oração por seus mortos. Fervorosamente orou por 2/4 de hora, meia hora, gente, antes que os estudos do Evangelho se iniciassem. Naquele dia, porém, Dom Ramiro sabia, por intuição, seu espírito sensível, que haveria algum atendimento dedicado aos espíritos infelizes que rodeavam as vibrações de tristeza de Leila. Temos 2 pessoas me vendo. Olá, eu não tenho acesso aos comentários ainda. Aliás, tem que falar isso com a produção. Se for alguém de produção que está me vendo, estou aqui. Se for alguém que já estava aqui antes, obrigada. Obrigada por estar aqui. Vamos lá. Então, naquele dia, porém, Dom Ramiro sabia por intuição de seu espírito sensível que haveria algum atendimento dedicado aos espíritos infelizes que rodeavam as vibrações de tristeza de Leila. Ela atraía esses espíritos do jeito que elas estavam. As emoções destrambelhadas, assim, desequilibradas, né? Convidou, então ele, Dom Carlos, convidou previamente seu amigo, o Visconde Carlos de Canalejas, para participar, ao que foi atendido com presteza. O Visconde ainda se encontrava em Lisboa, perfazendo os meses de luto que a situação requeria e dando apoio à família. Vamos lembrar que ele é filho, o Roberto de Canalejas era filho de Carlos de Canalejas. Da posição de observador, Arnold nos fala, via igualmente o campo magnético do palácio alterado por várias entidades para o atendimento que se faria, e muitos espíritos chegaram
para proteção e auxílio. Fui avisado por Marie de Lumière, responsável pelo grupo que entrava, que Roberto não pudera participar porque ainda estava confuso sobre seu próprio estado e poderia atrapalhar Leila. Entre os que chegavam estava Felício, personagem do conto Nina, que eu mais ou menos, né, antes de começar esse livro, dei uma pincelada na história de Nina, mas ele era o antigo cocheiro de Dom Carlos, a quem não conhecia, mas percebi que ele tinha sido muito amigo da família Guzmán naquela encarnação. Ele me cumprimentou com deferência exagerada, como faria um serviçal ao seu senhor, mas compreendi que a sua posição no mundo espiritual era superior à minha, espia, pois seu coração bom e fiel lhe concedia certa luz. Qual é o espírito que no Evangelho, eu acho que é Cáritas, nos recomenda a gente não tratar mal, né, os sofredores, os que chegam até nós pedindo auxílio e tal. Não, a gente não, porque teve um momento, eu não sei se foi ela não, em que ela havia ajudado algumas dessas pessoas e no plano espiritual ela precisou pedir auxílio a eles, né? A gente não sabe quem é que a gente está atendendo. Perdão, vamos lá. Identificando facilmente nossas indagações interiores, esclareceu. Salve, amigo Arnold, não poderia deixar de estar presente nesta tentativa de aliviar as dores de nossa amiga Nina, hoje chamada Leila. Dom Ramiro foi amo bondoso a quem devo fidelidade. Então, coloquei a serviço dele os méritos de espírito que possuo. Muitos outros espíritos aos quais ele ajudou também estarão presentes. Porém, a esses dois obsessores, tanto a Rosária quanto a Miguel, ele deve reparação, pois os expulsou a chicote do palácio de Montalbán ao saber que foram servos infiéis. Fui testemunha da traição deles, a mando da Condessa de Vilares, e entendo que esta trama de interesses não terminará hoje. Oremos por Leila para que resista ao suicídio, pois Miguel lhe sugere essas impressões. Olha, a coisa está feia. Ele se aproximou de Dom Carlos Ramiro, que pareceu pressenti-lo ou vê-lo, pois a figura do iluminado amigo entrou na tela mental do conde, encarnado com nitidez e precisão. O entendimento mental foi instantâneo, e a sintonia entre os dois permaneceu durante o resto da noite. Quando Dom Carlos de Canalejas chegou, Leila foi chamada no andar superior e veio participar do que ela pensava ser o estudo do Evangelho, como sempre. Diante do visitante, porém, assustou-se e tentou recuar. O sogro dela, né, ao medo, olha a culpa. Mas o pai a chamou com a mesma paciência com que lhe ensinava todas as noites e esclareceu que se tratava de outra reunião, mas que ele insistia que ela participasse. Então entrou a atormentada viúva, cabisbaixa, envergonhada diante do antigo sogro, e tomou assento junto ao pai. Miguel Garcia, que entrara com ela, ficara detido pela barreira de trabalhadores de nosso plano, pois era principalmente a ele que queríamos demover da ideia de ali permanecer. Dom Ramiro foi se certificar de que não fossem incomodados. Enquanto isso, o Visconde de Canalejas viu o constrangimento daquela que fora sua nora e, sinceramente, sem guardar rancor, olha só, ela traiu o filho dele,
né? Fugiu de casa, deixou o marido, deixou o filho, se envolveu com outro homem, sendo uma mulher casada. O filho desencarnou, a filha desencarnou, e ele não tem mágoa dela. Algum dia a gente chega lá, não chega? Sinceramente, sem guardar rancor, falou tranquilamente. Minha filha, Leila, procurava oportunidade de falarmos após o enterro de Roberto e Lelita. Não vos sintais culpada pelo que sucedeu. Apenas Roberto se sensibilizou demais com a falta que sentia de vossa presença por amar-vos muito. Como sois minha nora, desde que ele deixou o plano material, tenho vontade de adotar-vos por filha do coração. Gente, eles super gente fina mesmo, esses dois Carlos, nossa. Contai comigo sempre que sou vosso amigo, como sou de vosso pai. Leila tomou aquela demonstração de compreensão e carinho com pudor das amarguras que tinha trazido àquele coração paterno. 2 lágrimas verteram de seus olhos, ela não respondeu de imediato. Apenas enxugou o rosto enquanto pensava. Depois que se controlou, respondeu numa voz baixíssima, parecendo um sussurro. Mais uma pessoa vendo, que coisa boa. Perdoai, Senhor, o que vos faço passar. Sei que a vossa dor é tão grande quanto a minha. Ela se calou sem conseguir conter o pranto, que agora caía abundantemente, embargando-lhe a voz. Meu grande consolo é a doutrina dos espíritos, Leila. Devotai-vos a ela e vereis como o vosso coração se desanuviará. Não consigo, Senhor, meu coração está congelado no meu desespero. Nunca tive a fé que meu pai queria para mim e agora que me vejo desgraçada, não consigo acreditar que haja espíritos capazes de me ajudar. As sombras que vejo ao redor de mim são os varios da minha mente saudosa e triste. Ela tem mediunidade, ela sempre viu, por isso que ela não gostava de ir no hospital, né, mesmo quando solteira, porque ela olhava para as camas, via a pessoa que havia morrido deitada ali. Via os espíritos obsessores em cima de uns e outros, então ela tinha pavor. Ela não gostava do hospital, que ainda estava funcionando, o pai dela toma conta das crianças lá e outros. Vamos aqui. O senhor de Canalheiras ia explicar em detalhes como a tristeza e o desespero poderiam atrair sentimentos semelhantes ao dos espíritos que também assim se sentem. Mas Dom Ramiro regressou ao recinto. As orações tiveram início e Dom Carlos de Canalheiras se dispôs mentalmente a receber os espíritos que ali estavam para os devidos esclarecimentos. Oi, Márcia Monteiro, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vera Lígia, tudo bem? Vamos aqui. Médium que era, então, a receber os espíritos que ali estavam para os devidos esclarecimentos. Médium que era, efetuou-se por seu intermédio a psicofonia, à época chamada incorporação. Miguel Garcia foi imantado ao médium e mal tolerou a permanência junto àquele que o acolhia. Oferecendo visível resistência, imprimia sofrimento e, em princípio, não proferia nenhuma palavra. Isso acontece mesmo. Às vezes, na sessão mediúnica, o espírito não fala nada, fica calado. Estava tolhido, revoltado, sentindo muita raiva de todos os encarnados presentes, a quem reconhecia de anos passados, onde fora o criado expulso pelo Senhor. Em poucos minutos, porém, demonstrando revolta, blasfemou, vociferou e ameaçou agredir, sem aceitar as palavras de consolo ou esclarecimento, tendo Felício de interceder em favor do término da incorporação para o bem de todos.
Miguel não estava em condições de se beneficiar do intercâmbio mediúnico. Ele não entendeu o que se passou, julgando-se ainda encarnado, queria agredir fisicamente Leila, a quem via ainda como Nina. Com os gritos aflitos de Miguel, Rosária despertou e foi imediatamente amparada pela assistência espiritual para que suas angustiosas vibrações não contaminassem ainda mais o ambiente. Olha o cuidado que os espíritos têm antes, durante e depois de uma sessão mediúnica. Uma horinha e meia que a gente passa numa sessão mediúnica não é nada, porque o trabalho começa antes, passa pela UPAE, eu chamo de Unidade Pronto Atendimento Espiritual, e continua quando o espírito, né, deixa de dar a psicofonia, deixa de se comunicar, mas é atendido pelos outros espíritos que estão lá, os trabalhadores da casa nesse momento. Luiz de Guzmán soprou-lhe bons eflúvios e ela se tornou mais dócil, aceitando por sua vez a proximidade do médium. Sopro? Sim, sopro. São muitos raros os médiuns encarnados com o poder do sopro de cura, voltado para a cura, né? O auxílio da cura, que a doutrina espírita recomenda. Está precisando de médico? Vai no médico. Né? Você precisa ter um interior muito equilibrado espiritualmente. Não falar nenhuma besteira, nada que não seja do bem, do belo, do bom, para que o sopro saia purificado. Conta um caso de Dona Ivone, acho que logo no início dessa série de programas sobre ela, eu contei esse caso, deixa eu relembrar, em que uma senhora foi eleita presidente do Centro Espírita, se não me engano, em Vassouras. Bom, de um centro espírita cuja patronessa era a Dona Ivone. Mas ela, de repente, ficou muito doente, e tal, custando a se recuperar. E durante um sono, uma vez, ela foi parar num plano espiritual. E quem ela viu sentada ao lado dela? Ivone. Depois que acabou tudo, assim, minha filha, vem aqui. Foram para um determinado local. E Dona Ivone falou assim, minha filha, você está precisando de um passe. E, a partir desse momento, quando ela voltou para o corpo, a saúde foi voltando. Pois é, vamos aqui. Então, com o sopro de Luiz de Guzmán, a Rosária se tornou mais dócil, aceitando, por sua vez, a proximidade do médico. Miguel Garcia foi retirado. E, após orações de reequilíbrio e pequena concentração, Rosária foi colocada em contato com o médico. Como se despertasse, o espírito Rosária Maria falou pela boca do Visconde. O que fizestes com minha ama? Ela anda triste e chorosa. Vós que novamente vos juntais contra ela, odeio-vos, a vós que sois um fidalgo doutor, e preservais junto a vós essa outra que gosta da boemia e vem sujar vosso lar. Já entendi tudo. Minha ama se envergonha dela e de vós que novamente encobertastes em suas leviandades. Mulheres como Nina não merecem habitar os mesmos cômodos de pessoas honestas. Acalmai-vos, irmã, Dom Carlos Ramiro respondeu com energia na voz, identificando a postura do espírito que ele reconhecia como sendo Rosária Maria. Felício se aproximou dele, inspirando-o para que ele percebesse ali a oportunidade que se apresentava. Dom Carlos era alma boa e caridosa, sempre ajudando a todos, mas errara com Rosária e Miguel. E, se tinha a oportunidade de falar com ela, que pedisse perdão, e foi o que fez.
feio foi o que ele fez. Peço perdão pelos meus atos nada cristãos, quando vos expulsei e a vosso filho do meu castelo. Perdoai, Senhora. Vede que vossa ama também me perdoou e aceitou desposar-me. Não foi por isso que tramastes contra Nina? Em nome de Constância e do nosso casamento? Pois, anos depois, nós, de fato, nos casamos. O que quereis ainda em minha casa? Por que ainda perseguis Leila? O espírito, questionado e chamado à razão, voltou a vociferar, como quem estivesse novamente diante de Nina, a cigana bailarina que roubara a atenção de Dom Ramiro. Perdoar? Como, senhor conde? Minha ama chora hoje ainda por vós. Lembro de que depois que nos expulsastes, ela que nos amava, a mim e a Miguel, como a família que não tivera, expulsou-nos também ela para os arredores de Lisboa, para a Quinta dos Vilares. Vivemos em retiro rural. Meu Miguel perdeu a saúde nas lides do campo. Tínhamos de acordar muito cedo, respirando o ar úmido, e contraímos a mesma doença ruim dos pulmões daquela Nina que nos desgraçou a todos. Carlos de Canalheiras estava transfigurado, muito vermelho e agitado, batia as mãos sobre a mesa, tentando conter os movimentos bruscos daquele espírito, sem o conseguir. Peço-vos perdão em nome de Nina também, completou Dom Carlos, tocando com cuidado no nome de sua protegida. Não, não, 1000 vezes não perdoo. Vingar-me-ei dos dois que se uniram mais uma vez contra minha ama. Ela estava cega quando nos expulsou. A ela eu perdoo, pois queria casar-se e não via outra solução senão afastar-se de nós de maneira definitiva. Mas, por castigo, hoje sofre ainda. Quero compensá-lo enquanto vos faço sofrer. É minha vingança e de Miguel. Luiz de Guzmán entendeu que eu poderia dar ali testemunho em favor de Leila, eu que tinha impingido sobre ela a mesma vingança em nome do coração traído de meu filho. Seria difícil falar em nome do perdão, mas percebi que, mesmo tendo meu filho se deixado morrer mais uma vez por ela, tinha de dar testemunho de minha experiência anterior. Caramba, gente, que momento delicado esse. Irmãos, quem vos fala é Arnold de Lumière. Venho esclarecer-vos em nome da veneranda protetora deste lar, Luiz de Guzmán. Disse-nos Jesus para reconciliarmos-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5. Aproveitemos a oportunidade. Por isso venho até vós para contar por experiência própria sobre as consequências de quem não respeita o livre-arbítrio alheio, arvorando-se em perseguidor em nome de vingança e justiça com as próprias mãos. Também eu persegui em nome de amores ultrajados e traídos. Também eu fui cruel obsessor e transgredi a lei de amor e perdão que o Mestre nos ensinou, e afianço-vos, de nada adiantou, a não ser mais sofrimento. É tão fácil perdoar e esquecer quando o nosso coração está seguro de que nada acontece sem que Deus esteja ciente. E a gente se esquece disso, né? Tá, é claro que esquecer seria amnésia, mas esquecer com o sentido de deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Né? Mas a gente se esquece que Deus está ciente de tudo, tudo aquilo pelo qual a gente passa. Então, entreguemos a Ele nosso sofrimento e nossas dores, e confiemos na sua justiça soberana, que não se esquece de nenhum de seus filhos. Somos irmãos em crescimento, e entendemos que os menos adiantados precisam da experiência dos que já passaram pelo mesmo caminho e sabem que não foi bom. Caros irmãos, eu quis a vingança com minhas próprias mãos.
e, em nome dela, persegui, insuflei o mal, sugeri ideias terríveis de loucura, suicídio, mas hoje consigo ver o erro, ver no erro o aprendizado que repasso a vós. Vinganças são perda de tempo. Quanto mais fazem sofrer, mais agastam o nosso íntimo e mais teremos de trabalhar os sentimentos interiormente para nos reerguermos. E qual de nós, né, não pode falar aqui, né? A Sabed, inclusive, na internet, tem colocado trechos, né, da doutrina espírita, ilustrados com figuras e tal. E tem um que foi colocado assim, para a gente não julgar, absolutamente não julgar. Porque de quanto perdão nós precisamos? A gente não se lembra o que a gente fez nas vidas passadas. Tem as causas anteriores das aflições, quando a coisa despenca e você não sabe de onde veio, por que veio, o que é isso. Causas anteriores, é o boleto espiritual que chegou, e tem as causas atuais das aflições. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Kardec coloca a justiça das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, se não me engano, e causas anteriores das aflições. E nas atuais são os boletos que nós estamos adquirindo agora. Como é que a gente evita isso? Fazendo bem, amando. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, em que ele coloca uma frase de Jesus: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente for gentil, benevolente, se a gente não sair no tapa com os outros, nem mentalmente, não terceirizar a vingança, Deus está vendo, Deus tarda, mas não falha, né? Nem sequer quando o outro quebra a cara, aquele que nos agrediu. Bem feito. Nada disso. Nadica disso. Se a gente conseguir ter essa postura, nossa, as leis divinas, que são sábias e justas, levam isso em conta. Então, pelo menos, coisas vão ser amortizadas ou ser anuladas na balança divina, o erro que a gente fez e o bem que a gente está fazendo. E aí, quando dá elas por elas, ok, vamos para frente. No início, a gente tem que se trabalhar, exercitar o perdão, exercitar pelo menos a desculpa. Deixa para lá, o fulano não estava num bom dia, deixa quieto. Pelo menos a desculpa. E a gente também precisa ser desculpado. A gente nunca teve um ataque, nunca teve uma birra, nunca teve vontade de xingar o outro. Está na mão de quem, então, reverter isso? Nossa. Vamos voltar ao Arte do Lumière aqui. Vinganças são perda de tempo. Quanto mais fazem sofrer, mais agastam o nosso íntimo, que a gente vai se corroendo por dentro. Daqui a pouco está com câncer, não sabe por quê. Está com uma úlcera, não sabe por quê. Pois é. E mais teremos de trabalhar os sentimentos interiormente para nos reerguermos. Aí tome reencarnação. Né? Voltai vossos olhos para Jesus e dulcificai vossos corações pelo amor. Linda essa frase, não? Voltai vossos olhos para Jesus e dulcificai vossos corações pelo amor. Silenciei e senti que sobre nós dois, unidos pelos laços mediúnicos, caíam bênçãos celestes. Enquanto nos refazíamos da simbiose e da perda energética, éramos recompostos pelas mãos caridosas dos amigos superiores
que assistiam ao trabalho. A sessão se encerrou com o sentido da prece e, após o tratamento dispensado pelos planos mais altos, os dois obsessores adormeceram. Retomaríamos, mais tarde, as lições de perdão àqueles espíritos ainda obscurecidos pelo ódio e a vingança. Como Dom Ramiro tinha dívidas, eles se achavam no direito de cobrar, e eles se achavam no direito de cobrar, teríamos de respeitar as escolhas equivocadas, cabendo apenas tentar levá-los ao perdão ou demovê-los da ideia de ali permanecerem. Por outro lado, Leila e Constância davam abertura psíquica pela tristeza e depressão, capaz de atraí-los para junto delas, comungando as mesmas vibrações. O trabalho de desligamento dessas emanações mentais não é fácil, tampouco é rápido. Esse depende do nosso plano de ação, depende igualmente, talvez até mais, de que a mente dos encarnados se modifique pela disciplina, pelo trabalho e pela oração. Podemos esclarecer os espíritos voltados para a vingança e o mal, tentando remediar a situação. E se eles veem que os encarnados aceitam também se modificarem pela disciplina no bem, até mesmo se afastam. Lembrei-me mais uma vez da encarnação de Andréa de Guzmán, que, sendo obsessor, aceitei me afastar, enquanto ela se reeducava por Victor, seu irmão, que na época foi o mesmo Carlos, Charles e tal. Paramos por aqui hoje. Agradeço a presença de quem esteve aqui, quem ainda está, e convido para a prece de agradecimento e encerramento. Pai amoroso, gratidão por todas as oportunidades que nós temos em cada existência de acertar o passo com as suas leis amorosas, que só visam a nossa paz, a nossa felicidade. Gratidão, Senhor, por cada aprendizado que nós temos. Gratidão porque nós sabemos que seja o que for, que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale ou que a gente sinta. O seu amor continua o mesmo, em intensidade em relação a nós. Qualidade, o seu amor é perfeito. Gratidão ao Mestre pela doutrina espírita e pela mediunidade. Gratidão. Gratidão aos bons amigos espirituais que nos socorram através dessa ferramenta bendita que é a mediunidade. Gratidão a Maria de Nazaré por nos acolher a todos. E que ela acolha mais uma vez e sempre aqueles que estão com ideação de partir antes da hora e aqueles que já o fizeram. Que todos estejam debaixo de seu manto protetor, minha mãe. Agradecemos a todos os companheiros espirituais que nos inspiram para o bem, sejamos nós encarnados ou desencarnados, que todos possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até quinta que vem com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.